Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a elaboração do plano de aula, né? Como é que a gente escreve o plano de aula. E, a partir da escrita do plano de aula, a gente vai discutindo também as etapas da aula. Lembrando aquele movimento que a gente falou, né, no vídeo passado, de desenvolvimento da aula, né, a introdução, que é a preparação, depois a aplicação do conteúdo, depois a consolidação, né, e finalizando com a avaliação, a depender aí de como você prefere fazer sua aula, mas esses elementos que vão ser escritos no plano de aula são clássicos, né, e aí você adapta de acordo com o concurso que você está fazendo. Novamente, preciso lembrá-los de ler o edital, e aí você vai ver no edital se existe um modelo pré-determinado de plano de aula que você tem que seguir. Eu digo isso em relação à própria formatação do plano, se você vai fazer um seu, levar para entregar para a banca, ou se o concurso já determinou o plano, quais são as partes do plano que você tem que escrever para entregar, né? Às vezes ele vem até um modelo anexo ao edital, então você precisa conferir isso antes, inclusive, de usar o modelo que eu vou deixar aqui, né, para vocês. Caso o concurso não determine, você pode usar o modelo que eu deixei para você fazer o seu plano de aula, mediante aqui as coisas que a gente vai discutir. Porém, o que a gente vai discutir vai estar presente em todo o plano de aula, esses elementos, porque eles são básicos, né? A depender do modelo, né? Independentemente do modelo, ele vai aparecer em todo o plano. Vamos lá. Tá aqui as nossas anotações, né, específicas sobre o plano de aula. A primeira informação que a gente tem que lembrar é que você não escreve o plano de aula para você. Não é para você o plano de aula, porque você sabe como você vai fazer a aula. É para você no sentido de você até lembrar o plano, né, de você relembrar as informações que você colocou. Mas você precisa pensar dessa maneira para que você lembre de colocar todas as informações que são necessárias. E às vezes, quando a gente esquece isso, a gente escreve com base em informações que a gente sabe. E aí a gente omite essa informação na escrita. Isso não pode acontecer no plano, ele tem que ser detalhado ao ponto de você não esquecer as informações necessárias que você tem que colocar nesse texto, nesse plano de aula. Então, pense que você não está escrevendo um plano para você está escrevendo um plano para uma outra pessoa ler, né? Para que uma outra pessoa possa, por exemplo, executar a sua aula na sua ausência, né? Então, é para uma outra pessoa que você escreve o plano de aula, né? Eu já falei que alguns editais já trazem um modelo do plano de aula que você vai apresentar e outros não trazem, aí você precisa fazer o seu, né? A aula, ela é planejada na sua cabeça ou no rascunho, aquele mesmo raciocínio que a gente falou sobre a prova escrita. Eu, por exemplo, fico remoendo a aula um tempão. A partir do momento que eu sorteio o ponto da minha aula, eu já vou pensando o que eu vou fazer, quais metodologias que eu vou usar, quais instrumentos eu vou usar. Isso já é planejar a aula, né? Isso já é o planejamento da aula. A escrita do plano é a última coisa que você faz, é quando você já tem a aula planejada, aí você escreve o plano. Porque o plano de aula, ele é a apresentação da tua aula depois que ela já está definida. Não é o plano que define a sua aula, é você que define o plano, né? Então, ele é a versão final da sua aula. E isso é importantíssimo, é a versão final. É claro que você pode, né, fazer e ir fazendo e alterando, mas você tem que lembrar que qualquer alteração que você fizer na prática da tua aula, tu tem que fazer no plano, porque o plano é a versão final da aula. Do ponto de vista da escrita, o plano ele deve ser direto, objetivo e conter todas as informações necessárias para entender a aula. Cada plano de aula se refere a uma aula, né? Então, não faz sentido você fazer menção a aulas anteriores ou posteriores imaginárias. Por que isso? Porque na aula passada a gente viu isso, não teve aula passada, você está fazendo um plano de aula para o concurso. Então, você não tem outras aulas, você só tem aquela. Conhecimento prévio que você vai avaliar do aluno é o conhecimento prévio de qualquer aluno para aquele conteúdo. Lógico que você determina
público-alvo, que é para poder você basear o nível de linguagem, o nível de conteúdo, a partir do público-alvo que você elabora, mas é um público-alvo abstrato, né? Não é uma sala de aula real. Então, você se refere apenas àquela aula, e não a um conjunto de aulas ou ao programa da disciplina que não existe, né? Então, foque numa aula. Isso é muito importante também. O plano de aula vai ser lido por professores especialistas em pedagogia. Geralmente, eles estão na banca porque são da área, mas geralmente eles trabalham com o ensino daquela área. Então, eles têm conhecimento pedagógico. Então, nesse sentido, lembrando disso, você precisa considerar a escolha da linguagem que você vai fazer, né, em como você apresenta o plano, em como você explica as partes, né, que você vai reproduzir no plano do contexto da sala de aula. Eles têm esse domínio. Você não pode esquecer disso quando escreve o plano. E aí, esse aqui é o modelo de plano que eu uso, né, nas minhas aulas de concurso. E aí eu deixei para vocês esse modelo para que vocês possam usar também. Né? Aqui eu coloco o brasão da universidade, né, ou da instituição que eu estou fazendo o concurso, o nome da universidade, da comissão do concurso, o nome do concurso conforme o edital, copio aqui, o número do edital, a disciplina, a área ou o setor do concurso, né? E aí é o cabeçalho. Lembrando, quando já vê o modelo, você não vai fazer isso aqui, você vai usar o modelo. E aqui eu divido, então, em 4 partes o plano de aula. A identificação, né? Aí eu ponho o nome, meu nome, no caso, o nome do candidato, a data e horário da prova e o tema sorteado. É possível aqui também você acrescentar uma linha e colocar público-alvo, porque aí você coloca para quem você está ministrando aquela aula, né? Por exemplo, alunos de graduação do curso de Serviço Social do Instituto de Educação, sei lá, do Pará. Você coloca aqui. Alunos do curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Ceará. Porque quando você determina o público-alvo, você determina as outras coisas que eu falei, né? Linguagem, nível de aprofundamento do conteúdo, etc. Então, eu acho que super vale a pena você colocar, acrescentar aqui. No caso, eu não coloquei, mas você pode colocar. Aí, aqui, os objetivos, os conteúdos, os recursos. O recurso é a última coisa que você escreve, porque você só sabe quais os recursos que você vai usar depois que você elaborou o plano de aula. Aqui, os procedimentos metodológicos, e aí eu divido os procedimentos metodológicos em introdução ou preparação da aula, o desenvolvimento, que é o miolo da aula, e a avaliação da aprendizagem, que também pode ser a conclusão, né? Aqui, mas eu prefiro a avaliação da aprendizagem. E as referências. Você vai colocar como referência no seu plano de aula aquelas referências que você usou para elaborar a aula, né? Nos slides, você vai colocar as referências que você citou nos slides. Aqui não, são as que você usou para elaborar a aula, mas não coloque muitas referências, né? Porque nem faz sentido você usar tantas referências assim para elaborar uma aula. E aí a banca pode, né, considerar um pouco absurdo a quantidade de referências que você colocou. Pois bem, vamos falar um pouco sobre os objetivos. A primeira coisa a se dizer é que não há objetivo geral no plano de aula, só há objetivos específicos. Onde estarão os objetivos gerais? Você tem 3 tipos de plano na escola. O plano da escola, ou projeto político-pedagógico, o plano de ensino e o plano de aula. O projeto político-pedagógico, o plano da escola, esse é um documento mais amplo. O plano de ensino é o que se refere a uma unidade completa, por exemplo, a um semestre, a uma disciplina, né, de um semestre, ao ano letivo. É o plano de ensino, é o plano completo. Ele tem objetivo geral. O plano de aula, como ele já trata de um pedaço do plano de ensino, ele só tem objetivos específicos. Então, você não põe objetivos gerais, né? Objetivo geral no seu plano de aula. Você põe só objetivos específicos. Como nem todo mundo sabe disso, a minha dica é não ponha objetivos específicos, ponha só objetivos. E aí você põe 2, 3, 4 objetivos de acordo com o que você resolver.
Eu acho que você deve elaborar poucos objetivos, porque cada objetivo vai exigir uma quantidade de conteúdo que vai exigir uma metodologia. Então, se você faz uma quantidade pequena de objetivos, você tem uma aula mais enxuta, né? Então, muitos objetivos dariam muitos conteúdos, e aí aquele dimensionamento de tempo fica prejudicado por conta disso. Os objetivos devem iniciar com verbos no infinitivo, isso a gente já sabe. E esse verbo vai se referir à atividade do aluno, né? Então, o objetivo deve expressar aquilo que você quer que o aluno alcance, e não aquilo que você vai fazer como professor. E aí eu coloquei aqui como exemplo. Isso é muito importante porque nem todo mundo sabe disso, né? Por exemplo, apresentar o conceito de praxis. Quando eu uso aqui o verbo apresentar, eu estou falando da ação do professor. Isso está errado, do ponto de vista da elaboração do plano de aula. Você vai escrever compreender o conceito de praxis, porque compreender se refere à ação do aluno, é o que você quer que o aluno alcance, certo? E aí, assim, você vai escrever o objetivo. Eu penso que você pode estruturar uma sentença antes dos objetivos que te lembrem isso. Por exemplo, nesta aula, eu objetivo que os alunos possam compreender o conceito de praxis. E aí, né, que os alunos possam é uma expressão que, utilizada antes, faz com que você lembre que esse verbo se refere à atividade do aluno e não do professor. Outro aspecto importante sobre os objetivos é que a avaliação deve investigar se o aluno alcançou o objetivo que você traçou naquela aula. Então, você fez a aula, você tem que fazer uma avaliação no final. Essa avaliação tem que retomar os objetivos, porque você vai avaliar a aula. Então, assim, nessa aula, os objetivos foram cumpridos pelos alunos, pelo professor, né? No sentido da hierarquia, que eu já falei um pouco sobre isso também, você vai do mais simples ou do fundamental para o mais complexo, porque isso vai determinar a lógica dos conteúdos, aquela escada que eu falei para vocês, né? Que um conteúdo é um passo para o próximo conteúdo. E aí, uma dica é você seguir a taxonomia de Bloom, e aí eu trouxe aqui. A taxonomia de Bloom, né, foi elaborada em 1956 por Benjamin Bloom, e ele vai trazer os domínios da aprendizagem. São 3 domínios: o domínio cognitivo, o afetivo e o psicomotor. Mas a gente costuma trabalhar com o domínio cognitivo, né, que vai abranger a aprendizagem intelectual. E aí ele vai trazer esses verbos aqui que indicam justamente esse movimento de uma hierarquia de desenvolvimento desse domínio cognitivo da aprendizagem. Então, recordar é uma ação, né, que está aqui no nível mais amplo do cognitivo, né? E que você, obviamente, aqui vai no nível de hierarquia, de desenvolvimento, de aprofundamento, né, de experiência da aprendizagem. Então, você vai do recordar, do entender, do aplicar, do analisar, do avaliar, do criar, né? Então, criar algo novo, porque o criar já vai exigir um avaliar, já vai exigir um analisar, um aplicar, um entender, um recordar, né? Então, é uma hierarquia mesmo de desenvolvimento dessa aprendizagem. E aí, quando você elabora os seus objetivos da aula, você pode levar em consideração essa taxonomia para que você trabalhe com: o meu primeiro objetivo vai estar no nível do recordar, o meu último objetivo pode estar no nível do avaliar, e no meio eu tenho um objetivo que é aplicar. E aí você mantém essa hierarquia também dos objetivos, né, e obviamente dos conteúdos. É uma forma de organização muito boa que faz com que a gente perceba, que a banca perceba que você tem uma noção sobre os domínios da aprendizagem, que o menino não pode criar, né, criar algo novo no começo da aula se não foi dado ainda para ele fundamentos, elementos, né, que sustentem essa criação. Isso em relação aos objetivos. Em relação aos conteúdos, né, para cada conteúdo que você elencar, para cada objetivo que você elencar, você retira o conteúdo correspondente. Eu já até mostrei um exemplo sobre isso.
Não acrescente conteúdos que não dizem respeito aos objetivos, pois a aula perde foco e você corre o risco de não cumprir o que determinou como objetivo. Porque a gente vai elaborando os objetivos e aí vai acrescentando outros conteúdos. E às vezes a gente vai pondo conteúdos que não tem a ver com o objetivo, por mais que a gente veja uma relação, às vezes uma relação muito distante, mas a gente vai lá e coloca. Então, evite isso, faça algo mais enxuto, né? Sempre naquele raciocínio de menos a mais. Os objetivos e os conteúdos devem construir uma hierarquia, eu acho que eu já expressei isso no tópico anterior mesmo. Os conteúdos devem ser adequados ao nível e à etapa da educação para a qual você está ministrando a aula, por isso que determinar o público-alvo é importante, é interessante, né? Mesmo que você não expresse isso por escrito, mas se você está fazendo concurso para a carreira do magistério, né, em educação básica, técnica e tecnológica, é diferente de você estar fazendo para o magistério superior, né? Então, você faz a diferença de adequação desses objetivos e desses conteúdos. Você precisa concluir sua aula sem deixar conteúdo pendente, isso é muito importante, né? Por isso, não exagere nos conteúdos, pois a quantidade não vai determinar a qualidade de sua aula, né? Então, não encha sua aula de conteúdos, porque não é isso que está sendo avaliado, né? Está sendo avaliado seu domínio, sua clareza, sua organização, mas não a quantidade. Tenha domínio do conteúdo, isso é importante. Não, é a mesma coisa da dica que eu dei na prova escrita. Não coloque um conteúdo que você não domina. Não vá falar de um conteúdo que você não domina, que você vai mostrar fraqueza e não fortaleza. E por último, uma dica, que é essa que eu já dei, né? Não se aventure em conteúdos que você não domina. Escolha conteúdos que você sabe que pode dar conta, ou mais do que isso, que você possa dar um show de aula. Então, selecione aqueles conteúdos que você sabe que você se garante, que você sabe que você vai dar um show, que você sabe que você vai arrebentar e que você domina muito, né? Fique nesse. Por mais que você, obviamente, está dentro do ponto, mas dentro daquele ponto, escolha aquilo que você mais domina. Faça uma abordagem que te favoreça, não que te prejudique. Os recursos, né? Os recursos aqui, eles são pedagógicos, né? Então, lembre-se, todo material que vai dar suporte para você executar a aula é um recurso pedagógico. Então, são os materiais para atividade do professor e do aluno. Você vai usar uma folha de A4 para fazer um mapa mental, você vai usar canetinha, você vai usar o projetor multimídia, você vai usar o computador, a lousa, enfim, né? São os materiais físicos com os quais você vai ministrar a aula, mas também digitais que você eventualmente possa usar, e também os recursos não materiais, né? Como música, um quadrinho, um texto, todos são recursos. Então, recursos são os suportes diversos que você vai usar para executar a aula. E aí você coloca apenas os recursos que você vai utilizar. No caso de você utilizar slides, né, prefira colocar todo o necessário nos próprios slides, evitando que você use o pincel por cima do slide, né, porque às vezes isso vai te obrigar a apagar com a mão, né, isso não é legal. E aí, em caso de disciplina que você precisa fazer cálculo, você pode, então, combinar os dois recursos, né, botar a expressão numérica que você vai responder no slide, mas tenha sempre o apagador para você apagar com o apagador, né, o quadro, para que você consiga manter a postura, né, de aula. Muito bem. Sobre os procedimentos metodológicos, a metodologia e o desenvolvimento, né, que aqui você pode colocar a nomenclatura que você quiser, procedimentos metodológicos, metodologia ou desenvolvimento. Eu prefiro procedimentos metodológicos ou metodologias, né? Porque, como vocês viram lá em cima, eu gosto de dividir introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas isso vai de cada um determina de maneira diferente, né, o título. A metodologia ela é determinada pelos objetivos e pelo conteúdo, né? Então, a gente já falou da tríade, objetivo, conteúdo, metodologia, né? No concurso para o magistério superior vai predominar a aula expositiva, e a gente já falou um pouco sobre isso, mas não significa que você não possa variar a metodologia, indicando para a banca uma atividade mais prática ou lúdica. Você pode dizer, bom, nesse momento eu faria com os alunos uma roda de conversa de 15 minutos, na qual eles debateriam
a seguinte pergunta e depois trariam para uma discussão no grupo maior. Você não pode fazer, mas você pode dizer que você faria, e aí demonstra que você conhece aquela metodologia e que você sabe variar a metodologia, né, que você trabalharia na sua aula. Aqui na introdução você pode fazer a avaliação diagnóstica, que retoma os conteúdos básicos para aquela aula, né? Após a avaliação diagnóstica, você pode sintetizar o que foi feito, fundamentando o avanço para o conteúdo novo, né? Isso corresponde à preparação e introdução da matéria. E aí você fez as perguntas, você vai fazer um quadro que sintetiza a resposta dos alunos, sempre, claro, explicando e não fazendo, porque você não está no contexto real. No meio da aula, você vai expondo os conteúdos elencados a partir dos exercícios. É possível propor atividades intermediárias ou sínteses intermediárias para ir consolidando o conteúdo, né? Lembre-se de deixar evidente a conexão entre os conteúdos. Então, você pode, no decorrer da aula, você ir retomando o que você falou antes e avançando, né? Isso é possível. Você pode fazer uma atividade que seja uma atividade intermediária, né? Você traz ali um conteúdo, aí você para, faz uma reflexão, depois você segue. Tudo isso cabendo dentro do seu tema é possível que você faça. Quando você concluir, você sintetiza a aula, né? Sintetizar a aula é retomar a aula, dizer o que você fez e encerrar. E o controle do tempo é importantíssimo, né? E aí não esqueça de deixar o tempo para explicar a avaliação da aprendizagem ao final da sua aula. E aí agora a gente fala um pouco sobre a avaliação da aprendizagem. Que eu já falei um pouco, né, mas aqui a gente retoma. A avaliação da aprendizagem deve corresponder aos objetivos traçados para a aula, ou seja, ela deve permitir verificar se os alunos alcançaram aqueles objetivos. É por isso que o verbo deve corresponder à aprendizagem e não ao ensino. A questão não é se nós ministramos o conteúdo, mas se os alunos aprenderam. A avaliação pode aparecer no início como diagnóstica, no meio e no fim como avaliação da aprendizagem da aula executada, no fim, né? As atividades podem ser lúdicas ou mais tradicionais, o que importa é avaliar. Você pode propor uma avaliação, uma atividade escrita, que os alunos escrevam um parágrafo que sintetize a aula, isso é uma avaliação. Não é porque ela é mais tradicional, ela é escrita, que ela não é avaliação, né? A avaliação serve tanto para avaliar o aluno quanto para o professor avaliar a si mesmo, a gente já falou um pouco sobre isso, né? A aula que ele ministrou, mas ela também deve servir ao aluno para sintetizar o próprio aprendizado. Então, ela deve ser interessante para que o aluno possa perceber se ele aprendeu, se o que ele aprendeu ou o que ele não aprendeu daquela aula, e ele possa perceber como se deu esse processo da aula que ele participou. Né? Nesse tópico, então, você deve descrever a atividade de avaliação da aprendizagem que será feita em sua aula. Né? A avaliação da aprendizagem não pode faltar de jeito nenhum no seu plano de aula e você deve ter tempo para explicá-la. Se o edital não pedir, eu considero interessante manter a avaliação da aula lá, porque isso demonstra que você compreende que toda aula precisa ser avaliada quanto aos seus resultados, né? Então, eu acho que é positivo para a banca. E aí, as referências, né? Indicar todo o material que você utilizou diretamente para elaborar a aula, livros básicos. Mas se você utilizou vídeo, se você utilizou música, vídeo do YouTube, post de rede social, você tem que indicar todo o material. As referências dos slides da aula são as referências que você colocou nos slides, né? Também não exagere, pois as referências devem ser passíveis de serem estudadas pelos próprios alunos, porque você não está botando as referências para a banca, né? Você está botando as referências para os alunos, é uma aula. Em caso de capítulos de livro, indique os capítulos mesmo e não o livro inteiro, que você não trabalhou o livro inteiro na aula, você está trabalhando um capítulo. Busque atualizar suas referências com textos recentes, né? Procurar um artigo atual, né? É importante que possa ser acrescentado nas referências esse artigo atual. E usar a BNT, né, para escrever as referências. E aí aqui eu coloquei uns exemplos de atividades que podem ser realizadas nas provas didáticas, no interior disso que eu falei, dos slides, com metodologias mais criativas, né, mais atuais. Você pode usar nuvem de palavras, e aqui eu coloquei, né,
o site de nuvem de palavras que você pode usar. Você pode fazer mapa mental, e aqui eu coloquei o CMap Tools, que é um aplicativo de mapa mental gratuito, né? Coloquei 2 sites de mapa mental, que dá para usar a versão gratuita. Coloquei um site aqui para você fazer quiz, né? Que é o Kahoot, que você pode fazer quiz online. Você pode também fazer um quadro comparativo, você pode indicar dinâmicas variadas para fazer a sua aula, né? Então, isso aqui tudo você está planejando a sua aula e escrevendo o seu plano de aula. Quando você termina a escrita do seu plano de aula, você vai então para a execução da aula, que é o tema do nosso próximo vídeo, né? Até lá!